Helena pergunta a Roberta o que vai acontecer quando Rafael descobrir que ela mentiu e que não ama como ele pensa e que jamais falou com Gonçalo para se casar com ele. Roberta diz que inventou tudo isso porque queria saber se Rafael era capaz de dar a vida por ela. Helena diz que Rafael pode se sentir traído e todo esse amor que ele sente se converter em ódio. Josefina grava toda a conversa e em pensamento diz: "Ah, então você quer fugir? Muito bem, Roberta. Vamos ver quem ganha." Já à noite, Renata faz uma maquiagem. A Adriana elogia a amiga. Renata tem baixa autoestima, mas a Adriana deseja toda a sorte do mundo para ela. Gonçalo agradece a Josefina por tudo que está fazendo. Ele pergunta se ela quer vir com ele ao aeroporto. Josefina diz que tem que supervisionar tudo ali. Ele diz que vai ir e Renata vai acompanhá-lo. Josefina está furiosa por Matias ter voltado. Gonçalo chega ao aeroporto. Renata liga para o pai e diz que já chegou, mas pegou um trânsito enorme. Jerônimo desembarca no aeroporto. Renata diz que já está chegando. Renata corre pelo aeroporto. Josefina diz sozinha que com a chegada de Matias não poderá fazer nada. Ela quer que Roberta tire os olhos de Rafael. Renata corre pelo aeroporto e se esbarra em Jerônimo e cai em cima dele. Ela pede perdão. Ele pergunta se ela está bem. Ela pede perdão novamente e sai. Jerônimo acaba ficando com uma pulseira de Renata. Regina acalma Joãozinho e pede que ele dê uns passos sem se apoiar, pois já pode andar. Ele caminha com muita força e abraça a mãe, pois com a ajuda de Regina e sua reabilitação, ele conseguiu voltar a andar. Constança diz a Honório que podem dar o donativo da empresa deste ano para o centro de Regina Soberon, pois ela apoia mulheres solteiras nas gravidezes. Honório fica feliz pela ideia da esposa. Ela é carinhosa com ele. Matias desembarca no aeroporto e tem um reencontro emocionante com o pai. Eles se abraçam emocionados. Renata chega ali. Matias conhece ela e fica surpreso pela beleza da mocinha. Jerônimo comenta com o motorista que conhece o México, mas levou muitos anos vivendo na Europa. O motorista diz que mesmo com a poluição visual da cidade, ela continua linda. E ali tem mulheres maravilhosas, lindíssimas. Jerônimo diz que sim. Ele se lembra de quando Renata se esbarrou nele e se encontraram. Renata deseja boas-vindas a Matias e o cumprimenta. Ele diz que ela está lindíssima. Regina diz a Inês que Jerônimo virá ao México dar uma doação para o centro. Ela diz que Jerônimo é um altruísta nato e quando perdeu o pai, pensou que ele não seguiria com isso, mas foi ao contrário. Inês diz que queria ser mais nova para ficar com Jerônimo. Regina ri da amiga. Inês diz que Jerônimo seria um genro maravilhoso. Regina diz que maravilhoso seria ter sua filha ao seu lado e imaginar que um dia se casará e irá lhe fazer avó. Inês pede perdão por fazê-la se lembrar disso, da filha. Regina diz que falou com o investigador e ele fez umas projeções no computador de como estaria sua filha hoje em dia. Renata se diverte com Matias e Gonçalo e conversam sobre os velhos tempos. Jerônimo está com a pulseira de Renata e guarda na sua mesa. Matilde atende uma ligação da fazenda. Jerônimo pergunta de Rafael. Matilde diz que ele não está no momento. Jerônimo diz que está no México e pede que Matilde peça que Rafael se comunique com ele. Matilde suspira por Jerônimo. Jerônimo fala com Regina e diz que está no México e gostaria de convidá-la para jantar. Ela aceita sair para jantar com o rapaz e deseja boas-vindas a ele na cidade. Rafael fala com o padre e diz que quer se casar neste próximo domingo. O padre diz que precisa ser feito vários trâmites para se casar. Rafael diz que ele e sua noiva não têm todo o tempo do mundo para fazer esses trâmites e precisam se casar essa semana. Regina sai com Jerônimo para um restaurante. Jerônimo comenta com Regina que seu irmão vai se casar e a mulher deve ser maravilhosa por ter deixado seu irmão louco de amor. Regina diz a Jerônimo que espera que o casamento do irmão dele e a estadia dele no México seja o início de uma vida maravilhosa. Honório deseja boas-vindas a Matias. Constança cumprimenta o rapaz. Eles estão felizes. Matias cumprimenta Josefina de longe e a chama de senhora. O clima fica um pouco tenso. Josefina diz que espera que com o tempo ele a chame com menos formalidade e deseja boas-vindas a ele. Renata quer ir chamar Roberta. Josefina decide ir chamar a filha. Todos saem para a sala de jantar. Josefina sobe as escadas e, como uma vilã raiz, ela diz:
Essa não será sua casa, mesmo que você tenha voltado. Agora tudo isto é meu, e você só é um intruso. Vou me encarregar de que isso fique muito claro, viu, Matias Monterrúbio? Regina diz a Jerônimo que acabou de mudar de investigador e ele fez no computador uma imagem de como sua filha estaria atualmente. Jerônimo diz que a filha dela deve estar linda e quer ver essas imagens. Rafael liga para Jerônimo e diz que os planos mudaram e amanhã irá para o México e eles podem se encontrar no restaurante para conversarem melhor. Josefina diz a Roberta para descer lá embaixo. Roberta se nega e diz que não se importa com a chegada de Matias. Josefina se irrita com a filha e diz que para Gonçalo é muito importante que estejam todos juntos. Roberta pede que a mãe invente para o pai um pretexto da sua ausência. Josefina sai. Renata guarda sua blusa. Josefina diz a Renata que Roberta está mal do coração e não tem a mesma sorte dela de estar tão bem. Josefina diz a Renata que se deu conta de como ela flerta com Matias. Renata diz que só foi amável e pergunta à mãe por que tudo que faz ela vê com má intenção. Josefina diz que a conhece e não gosta da atitude dela com os homens e exige que ela se comporte como uma irmã com Matias e não como uma vadia. Matias observa, escuta tudo e questiona por que Josefina está dizendo isso. Jerônimo olha a pulseira de Renata e pensa nela. Jerônimo diz: não sei quem você é, mas já me conquistou. Faria qualquer coisa para voltar a te ver. Renata diz a Matias que sua mãe a chamou de tonta apenas. Josefina diz que Renata é inteligente, mas às vezes age como uma tonta. Matias diz que sabe o que ouviu e Renata é uma mulher maravilhosa. Josefina se irrita e se retira do local. Matias diz a Renata que a mãe dela não mudou nadinha. Honório e Constança se despedem e decidem ir embora. Matias se incomoda quando Josefina o chama de filho e pede que ela não chame assim. Josefina diz que será como ele quiser. Matias pede perdão a Renata, mas não pode fazer o que não sente. Ela pede que ele não se preocupe e diz estar feliz por ele ter regressado ao México. Josefina entra no quarto de Roberta enquanto ela dorme e pega o telefone da moça. Renata recebe uma ligação de sua amiga no notebook. Renata diz a Adriana que Matias está lindo. Adriana pergunta se ela o impressionou. Renata diz que ele não a odeia e a achou linda. Renata comenta com a amiga que quando foi encontrar Matias no aeroporto, se esbarrou em um homem e caiu em cima dele. Renata diz que não sabe quem é, mas ninguém nunca tinha lhe olhado assim. Renata diz que era um homem lindo, mas não verá nunca mais. Renata diz que perdeu sua pulseira. Adriana pede para ela lhe contar todos os detalhes, depois, com mais calma. Elas se despedem. Renata recebe uma ligação misteriosa. Josefina diz a Gonçalo que Roberta já dormiu e os medicamentos fizeram efeito. Gonçalo diz a Josefina que o bom é que ela sempre tem estado pendente de Roberta, do problema de coração dela. Josefina diz que desde que Roberta era pequena, cuidou muito bem dela. Josefina diz, em pensamento: eu adoro que você pense que Roberta está doente. Se você soubesse, se soubesse que é a Renata que realmente está doente do coração. Ela diz que está cansada. Gonçalo agradece por tudo que Fina organizou para a chegada de Matias. Rafael liga para Renata e diz que pensou muito antes de ligar para ela, mas ela precisa saber da verdade. Ele diz que é um homem mau, mas depois do que fazer, nada será como antes. Rafael pede apoio e compreensão de Renata. Ela fica sem entender nada, mas o apoia e aceita ir encontrá-lo. Josefina diz a Gonçalo que lhe dói muito a atitude hostil de Matias com ela, mas ela não precisa se preocupar. Gonçalo diz a Josefina que Matias não a odeia. No dia seguinte, Matias encontra Roberta. Eles se cumprimentam. Roberta diz que está tão acostumada com a doença que nem se importa mais. Matias diz que ela não parece uma mulher doente e está cheia de vida. Matias diz que ela e Renata são tão diferentes que não poderia comparar uma com a outra. Gonçalo dá bom dia para os filhos.
Rafael pede que Lázaro leve uns documentos para o Sr. Duran e que compre uns materiais para enfeitar a fazenda. Ele também pede que Matilde encha a despensa de comida e que amanhã toda a fazenda esteja cheia de flores. Matias descobre que Renata sabe montar. Ele decide chamar ela para tomar café com eles. Roberta fica com inveja por todos darem mais atenção para Renata do que para ela. Josefina vai ao aeroporto da cidade de Tijuana e aluga um carro por todo o dia. E pede um mapa e todas as localizações para chegar na fazenda, a Bonita. O atendente dá um mapa para ela. Matias dá bom dia para Renata e a surpreende. Ela bate a cabeça no carro. Matias diz que soube que ela é boa montando e gostaria de ver. Renata diz que estava procurando sua pulseira que ele lhe deu. Matias fica surpreso. Enquanto isso, Josefina começa a chegar na fazenda Bonita com um carro que alugou. A víbora desce do carro e o tranca. Josefina diz: até que enfim cheguei. Maldito lugar! Até parece um inferno!